Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Muitos, dezenas de torcedores do São Paulo nas redes sociais e especialmente no meu programa na noite dessa terça-feira perguntaram se Rigoni poderia ser contratado de novo pelo Tricolor. Confesso que eu não entendi nada, depois é que eu fui ver que o Rigoni está fazendo parte de uma lista de atletas que não ficam no Austin FC, time da Major League Soccer lá nos Estados Unidos. E diante dessa situação de saída iminente lá do futebol americano, torcedores do São Paulo começaram a se mobilizar pedindo a contratação do argentino, que hoje tem 31 anos de idade. Mandei mensagem para duas fontes diferentes do São Paulo para perguntar se existe alguma chance de negociação e a resposta foi chance zero. A verdade é que o Rigoni começou muito bem pelo São Paulo, mas deixou uma péssima impressão na segunda temporada. A avaliação dos homens do departamento de futebol que já estavam no São Paulo na época do Rigoni e que continuam lá é de que o Rigoni é um jogador absolutamente normal e que teria pouquíssima utilidade no atual elenco. Descartemos por completo qualquer chance de o Rigoni ser contratado, atleta que na atual temporada lá nos Estados Unidos tem 11 jogos e um gol marcado. Quero acrescentar uma informação importante no São Paulo. Quem acompanha o canal do Nicola com frequência vai lembrar sobre um acordo que eu havia divulgado para vocês, que o São Paulo estava perto de fechar. Tratava-se de uma empresa gigante, mas que não faria parte do uniforme. Você lembra? Pois bem, esse acordo foi sacramentado nessa terça-feira e é com a Coca-Cola. Contrato de 3 anos que vai garantir ao São Paulo 11 milhões de reais. A Coca-Cola não estará em nenhum patrocínio do uniforme, mas oferecerá os seus produtos para os departamentos de futebol profissional e de base masculino e feminino. Além disso, o Tricolor vai explorar com exclusividade todos os produtos da marca Coca-Cola no Morumbis e nos centros de treinamento. E aí esse valor de 11 milhões de reais por 3 anos, que equivale a mais ou menos 3 milhões e 600 mil por temporada, pode ser acrescido. Isso porque o São Paulo vai ficar com 10% da receita dos produtos da Coca-Cola vendidos em jogos, em dias de jogos e também em dia de shows no Morumbis. Então se você for ao estádio do São Paulo para assistir ao Tricolor e comprar uma Coca-Cola, 10% desse valor vai ser revertido para o Tricolor. Coca, água, isotônico são alguns dos produtos que o São Paulo vai explorar com exclusividade da marca Coca no Morumbis. São Paulo volta a campo amanhã pela Copa do Brasil, então a gente vai conferir agora as novidades do Tricolor com o José Paz. Boa noite, José. Fala, Mi, beijo grande pra você, abraço pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Glorioso Gazeta Esportiva. É isso, hoje pela manhã, nesta quarta-feira, estive aqui em Itu, cidade a mais ou menos 70 quilômetros da capital São Paulo, para acompanhar aí a retomada dos trabalhos do Inter, visando aí a continuidade da temporada depois dessa tragédia que vem assolando lá o Rio Grande do Sul. Mas é claro que eu não poderia deixar de falar sobre o São Paulo aqui no Gazeta Esportiva. São Paulo que volta a campo amanhã às 21h30 no Morumbis para pegar o Águia de Marabá, terceira rodada, terceira fase da Copa do Brasil, jogo da volta. Lembrando que na primeira partida lá no Mangueirão, o São Paulo venceu pelo placar de 3-1, ou seja, qualquer derrota por 1 gol de diferença ainda dá São Paulo, qualquer derrota por 2 gols de diferença, então a decisão vai para os pênaltis. Para essa partida, o técnico Luiz Ubeldia tem alguns probleminhas aí, o Pablo Maia tá fora, passou recentemente por uma cirurgia. O Wellington Rato com problema no tornozelo também não joga. Rafinha com uma fratura na fíbula também tá fora. E aí fica a dúvida, né? Caleri tem uma lesão leve na panturrilha, já voltou a fazer algumas atividades no campo no CCT da Barra Funda, mas é dúvida para essa partida, deve ficar à disposição mesmo para o jogo contra o Tadieres no próximo dia 29, também no Morumbis, só que aí pela Copa Libertadores da América. Tá certo, Michele? Beijo grande para vocês e até a próxima. Querem falar do São Paulo ou querem falar do Volkswagen? Não, tô brincando. Querem falar do São Paulo. Desculpa, mas eu vou abrir um parênteses aqui. A minha fonte lá de Portugal, que me deu, foi uma das fontes que me deu a informação que o Abel ia pro Catar o ano passado, e acabou não rolando. A gente vai talvez entender melhor se o Abel comentar o assunto, espero que ele comente amanhã. Tá me mandando um abraço aqui, ó, tá vendo? Eu não tava te mentindo, eu sei que você não tava. Claro que não. Eu sei, eu te banquei até a morte, mas eu não fui só em cima da sua informação. Eu tinha uma outra aqui próxima, bem próxima à presidência do Palmeiras. Pode falar do São Paulo aí, Miller. O São Paulo joga amanhã, né, Michele? Já praticamente classificado para a próxima fase, ganhou de 3-1 lá. É favorito contra o Águia, favoritíssimo. Né? O Zubeldia deve mesclar, né? Colocar os reservas, vários reservas para jogar, até para ganhar ritmo, né? Você vai pro jogo? Vou amanhã. O Caleri vai ficar no banco, à disposição, até porque ele está guardando o Caleri para o próximo jogo da Libertadores semana que vem. Isso é legal, normal. Então acho que
É um bom jogo para ele testar alguns jogadores em algumas posições e amanhã com certeza ele fará isso. E vamos ver quantas garrafinhas d'água o Zubeldia vai chutar à beira do gramado, porque assim como Abel Ferreira, o Zubeldia gosta de mandar umas. Outro dia ele quase acertou o auxiliar dele no banco de reservas, cara. No futebol. Bom, vamos supor que a gente vai contar Tudo. a história do futebol. Se o futebol acabe hoje, e você tem que contar a história do futebol no mundo. Lógico que isso que eu vou falar é uma opinião, não é uma expressão absoluta da verdade. Então, acabou o futebol, a gente vai contar. Então, primeira pergunta que eu faço para qualquer pessoa que está vendo a gente, para vocês. Qual é o país que vai ser tratado como o maior país do futebol em todos os tempos se acabar hoje? Brasil. Eu acho que nem na Alemanha, nem na Itália, nem na Argentina, se tem os outros três ali, que talvez sejam os outros três, Inglaterra em quarto, vão discutir isso. Aí, você vai falar de seleções. O São Paulo tem, na sua história, com passagem grande pelo clube, 3 de 5 capitães de seleções brasileiras campeãs do mundo. Mauro Ramos, Bellini e Cafu. São Paulo sempre teve jogadores nos títulos. Sempre esteve representado nos títulos. Ou que seja como formador do jogador ou como jogador Exato, naquele momento, exato. pertencendo ao clube. Quando a gente fala de títulos internacionais, o São Paulo, ele é o clube que ainda tem mais títulos dentro do país, tem os mundiais, que fazem uma diferença. Eu acho que outra coisa que pesa muito para você definir a grandeza de um clube é quanto esse clube influenciou no jogo, no jeito que se joga futebol. Então, por exemplo, a grandeza do Barcelona, a partir do momento que teve o Cruyff como técnico e depois o Guardiola, está em vencer ou vencer daquela forma? O legado. Como o Guardiola, o jeito do Barcelona jogar futebol, influencia no futebol de hoje, né? Eu acho que o time do São Paulo, do Tele Santana, tem uma influência bem considerável. Era um time sem centroavante de fato. O Cruyff cita a equipe na final do Mundial na sua biografia, né? Então eu acho que o São Paulo tem uma influência muito grande, né? Se a gente for olhar as equipes brasileiras na maneira de jogar. Hoje. O futebol de hoje é influenciado pelo Ele é São muito Paulo. influenciado pelo barcelonismo, pelo Guardiola, por não sei o quê, mas isso De tem tabela, influência Pelé. Que tem influência do Ajax, que tem influência da Holanda, né, da Laranja Mecânica. Aí, futebol científico com Lobanovski, vai voltando. E aí, mas passa pelo São Paulo. Um pouco também pela maneira como o São Paulo ganhou. O encantamento do Cruyff ao ver o São Paulo ganhar o título de 92, que é até hoje a única virada em tempo normal de um time em final do Mundial. A base do São Paulo é uma base forte, o patrimônio do São Paulo tem, a torcida é gigante. O São Paulo pode ser considerado entre... Se acabar o futebol hoje no mundo, você vai ter que olhar para o São Paulo. Você olha, por exemplo, você fala, qual é o maior time do mundo? O Real Madrid. Sob algumas perspectivas, a gente fala de títulos, força, camisa. Perfeito. Me fala sobre a base do Real Madrid. Me fala sobre como o Real Madrid influenciou no jogo. Porque clubes como o São Paulo, o Santos, você tá o River Plate, são os caras que criaram as obras de arte. São os pintores. O Real Madrid, que é muito grande, que é um gigante, eu não estou questionando se isso é bom ou ruim, é o cara que comprou as obras. Isso, sim. Que foi buscar os jogadores. E ali tem as conquistas. Você prefere o artista? Eu gosto mais, mas quem gosta mais do milionário. Do Real Madrid não tem problema nenhum. Não tá errado. É que você não. Então, como eu não sou um cara eurocentrista, eu olho para alguns times da América do Sul, se eu for contar a história do futebol, eu vou tratá-los como os times que estão entre os maiores times da história do futebol de todos os tempos, principalmente times brasileiros, porque o Brasil é o maior país e o Santos do Pelé deve ter sido o maior time da história do futebol em todos os tempos naquela época, né? E o Santos tem outros times grandes também. Então, eu acho que é uma discussão muito boa. Quando você sai do mundo da retórica, do título, da quantidade de UEFA Champions League, eu não tenho nem certeza se o Real Madrid é o maior clube da Europa. Conquista, sim. Polêmica, hein? Não tem discussão. Sim. Mas a influência do Ajax, por exemplo, no jogo é maior que a influência do Real Madrid. Isso é importante para você que avalia? Quando você for fazer um livro, você vai contar detalhes. Você vai lá, senão você não precisa escrever o livro. Você pega, olha no Google, a quantidade de títulos, coloca ali e não discute. Então eu acho que o futebol não é um lugar de verdades absolutas. Muitas coisas são discutíveis. Qual jogador foi melhor? Quem foi melhor, esse ou aquele? Quem é mais importante, esse ou aquele? Eu acho que vale essa discussão e eu acho que o São Paulo entra na discussão com bastante força. Não o São Paulo como ele é hoje. O São Paulo pelo que ele foi naquilo que a gente falou no começo da nossa conversa. Tá no top 5 da história, São Paulo? Na sua opinião? Depende no teu ponto de vista.
Você quer caçar clique lá no meu Não, eu tô fazendo uma pergunta, eu sei a resposta. Hoje, de jeito nenhum. No geral, acabou o futebol. Sim, São Paulo tá no top 5. sim. É isso. É só isso mesmo. Maior que o Real? É diferente. Eu acho que se Diferente. fosse por exemplo, influência em Sim. tudo, sim. Base, influência no jogo, tal. Conquistas, não. Sim. O Real teve mais times fortes na história do que o São Paulo. Como esses times foram montados, aí vale a discussão. Eu gosto muito da coisa da base, da construção, do jeito de jogar, da influência. São coisas que me encantam. Sim. Eu não me encanto apenas pelo resultado. Eu adoro os times que defendem muito, times que ganharam com retrancas improváveis, times que ganharam com futebol arte. Eu amo futebol. Eu gosto do futebol do terrão, da várzea, eu gosto do futebol profissional, eu gosto do futebol jogado antigamente, mas individual, e eu adoro jogo coletivo, eu adoro tática de jogo. Então, para mim, o futebol é muito abrangente. Então, sob essa perspectiva, da coisa mais ampla, sim. De resultados e times mais fortes, não.